Sejam muito bem-vindos ao CEMUC Astronomia Visual. Estamos aqui novamente em mais uma conversa com convidados e hoje o professor Rodrigo de Souza estará aqui novamente para falar sobre um assunto muito interessante que é a astrobiologia. Eu só vou pedir para vocês que preencham digite as conversas, desculpa, os comentários, as perguntas, e ao final iremos responder a todos, beleza? Então, muito obrigado. Rodrigo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente e fique à vontade. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Vamos lá, então? Estão vendo aí? Tá tudo bem? Sim, estou. Pelo menos eu estou vendo. Então vamos lá. Caso alguém observe algum problema de som, de conexão, vocês nos avisem, por favor, durante a live. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite novamente. Meu nome é Rodrigo, né? Nós já nos conhecemos aí da terça-feira. E o objetivo hoje é fazer uma apresentação que, de certa forma, é uma síntese daquilo que foi o meu trabalho no mestrado no Instituto de Astronomia da USP, que é o curso Origens da Vida no Contexto Cósmico. Então, de uma forma muito sintética, eu desenvolvi essa apresentação, que é a vida no contexto cósmico. Então, aqui a gente vai tratar da vida, obviamente da origem também, mas a vida no sentido mais amplo, e dentro daquilo que é mais contundente, né, mais relevante dentro do assunto. Tá? Bom, o primeiro passo é o que nós entendemos como vida. Se a gente parar para pensar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista existencial, psicológico, existem diversas definições de vida. Mas a NASA criou uma definição de vida que é a mais empregada hoje em todas aquelas pesquisas e trabalhos que estudam a astrobiologia. Então, a definição da NASA é sistema químico autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana. Então, essa definição ela é muito relevante para nós. Primeiro, quando ela fala sistema químico autossustentável, então a gente já presume que há uma componente bioquímica aí. Autossustentável, subentende-se o fato de que a vida existe e mantém-se a partir da sua interação com o ambiente. E capaz de sofrer evolução darwiniana reflete o fato de que a vida passa por processos evolutivos, passou por processos evolutivos e continua passando por processos evolutivos nos moldes daquilo que foi previsto por Darwin. Então, aqui nas imagens embaixo, nós temos a vida distribuída de forma do mais complexo. Nós temos um pássaro aqui, que é uma vida complexa, uma vida pluricelular, passando pela Deinococcus radiodurans, que é essa bactériazinha aí extraordinária, que nós já comentamos um pouco sobre ela na terça-feira, que é uma bactéria que é um poliextremófilo, ela resiste a diversas condições extremas de clima, de radiação. Ela tem uma característica muito interessante, que ela tem uma divisão do seu DNA em 4 partes. Então, se a gente olhar para ela é dividida em 4 compartimentos. Cada um deles tem uma cópia do seu DNA. Então, isso é um dos fatores que faz com que ela consiga fazer a recuperação do seu DNA a partir da exposição a elevados níveis de radiação. Do lado dela, nós temos a primeira fotografia que foi tirada de um vírus. Essa é uma fotografia verdadeira, na verdade, uma fotomicrografia, né, de um vírus,
O vírus, existe uma discussão muito grande hoje se ele é uma forma de vida ou se ele não é uma forma de vida, porque ele depende de uma célula de hospedeiro para conseguir metabolizar a sua reprodução e realizar os seus ciclos. Então, pelo fato de ele não ter um aparato bioquímico suficiente para se manter por si só, existe esse tipo de questionamento em relação aos vírus. E do lado nós temos os prions. Os prions, por sua vez, são proteínas, mas que desempenham um comportamento muito similar a uma forma de vida. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da doença da vaca louca. A doença da vaca louca, ela é uma doença priônica, ou seja, ela é uma doença causada por prions. Eles são proteínas que, em contato com determinadas células do sistema nervoso, ele começa a funcionar como se fosse um organismo vivo e gradativamente ele vai degradando o sistema nervoso do hospedeiro até levá-lo à morte. Então, daí a ideia de doença da vaca louca, porque esses prions, essas proteínas, elas destruíam o tecido cerebral dos animais, que elas invadiam, né, o organismo, e, consequentemente, esses animais passavam a apresentar um comportamento meio errante, meio estranho. Então, imaginava-se que eles estavam loucos, mas, na verdade, era a destruição do tecido cerebral. Os vírus, voltando a eles acredita-se que eles surgiram de uma molécula de RNA autorreplicante. Isso é chamado de teoria dos elementos subcelulares. Ou eles surgiram de seres unicelulares que passaram por um processo de perda de propriedades celulares gradativamente e passaram a se tornar dependentes da célula do hospedeiro. Então, essas são as hipóteses mais aceitas hoje em dia para a estrutura viral, né? Os prions, que são proteínas autorreplicantes, eles invadem células e não respeitam barreiras biológicas entre espécies. Então, normalmente, na biologia existe essa questão de, pelo menos dos vírus, né, de tratar, de infectar algumas espécies específicas. Por exemplo, nós normalmente não ficamos doentes por contaminação de vírus de vegetais. Mas os prions, eles fogem um pouco à regra nesse sentido, porque eles invadem qualquer espécie a partir da sua absorção por um determinado organismo, né? E normalmente os prions têm como célula-alvo os neurônios, daí a ideia que eu falei para vocês da doença da vaca louca, né? E quando a gente pensa em vida, né, a vida, do ponto de vista cósmico, pelo menos a vida que nós conhecemos aqui da Terra, ela é uma parte relativamente pequena, né? Então, o universo, ele surgiu há mais ou menos 13 bilhões 800 milhões de anos. E o tamanho do universo é igual à sua idade, né? 13,8 bilhões de anos-luz, porque tempo é espaço, né? O nosso sistema solar, ele tem 5 bilhões de anos. A Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E encontraram vestígios já de formas de vida que podem ter 4,3 bilhões de anos. Então, esses vestígios em hematita, né, que é um tipo de pedra, foram encontrados no Canadá em 2017. Então, imagine só que interessante. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e as primeiras formas de vida podem ter surgido apenas 200 milhões de anos após a formação do planeta, né? Então, do ponto de vista cósmico, isso é um período muito pequeno. E aqui embaixo a gente tem uma imagem que ilustra, né, o processo de evolução do universo, né? Então, a gente vai desde a singularidade inicial, passando pelo o Big Bang, né, que embora o nome seja grande explosão, não é uma explosão, é um processo de expansão. Então, a singularidade inicial expandiu-se, né, de forma repentina, com um nível de temperatura elevadíssimo, né? Conforme essa temperatura foi diminuindo, foram se formando os átomos mais leves, né? Basicamente,
os átomos de hidrogênio, né, que só tem um próton, deutério, que é um próton e um nêutron, e hélio, dois prótons, dois nêutrons, e seus respectivos variantes, né? E com o passar do tempo e a diminuição da temperatura, esses átomos foram se aglutinando, geraram as estrelas de primeira geração, né? Essas estrelas, a estrela, ela funciona a partir do processo de fusão nuclear, para quem não sabe. A fusão nuclear é você unir dois átomos de um elemento leve, transformando num elemento mais pesado, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, transformando em um átomo de hélio. É assim que as estrelas fornecem a energia que nós utilizamos, inclusive, né, o Sol e todas as outras estrelas fazem fusão nuclear. E aí foram surgindo as estrelas. As estrelas, elas têm um ciclo de vida, né? Então, estrelas muito grandes chegam a um determinado ponto em que ela fez fusão de diversos elementos e esses elementos chegam a ser muito pesados. Normalmente, quando ela chega no ferro, ela não consegue fundir o ferro, porque é um elemento com uma grande quantidade de prótons, né, e nêutrons no seu núcleo. E aí essas estrelas grandes, elas explodem num fenômeno chamado supernova. A supernova emite uma quantidade de radiação extremamente elevada no meio interestelar, só que o mais importante é que essa supernova, ela emite uma quantidade muito grande de elementos mais pesados no meio interestelar. Esses elementos, com o passar do tempo, vão se aglutinando numa nuvem molecular. Essa nuvem molecular, conforme ela tem uma quantidade muito grande desse vapor e poeira interestelar, ela chega num ponto chamado massa crítica de Jeans, e essa nuvem colapsa para o interior dela. E aí ela assume a forma de um disco. Esse é chamado de disco protoestelar. Então, no núcleo desse disco começa a se formar uma estrela de nova geração. E ao redor desse disco, dependendo do tipo de estrela que for formada, podem ser formados planetas também. Foi exatamente assim que surgiu o sistema solar. E esse ciclo se repete, né? Então, estrelas mais novas são estrelas que são chamadas estrelas de alta metalicidade. Alta metalicidade presume o fato de que elas têm uma quantidade maior de elementos mais pesados do que hélio e hidrogênio. E estrelas mais antigas são estrelas de menor metalicidade, então elas têm uma proporção muito maior de hélio e hidrogênio. E esse ciclo ele é contínuo, né? E a partir disso, dessa sucessiva formação de estrelas, foram surgindo as galáxias, que vieram posteriormente, né? Inclusive a nossa, a Via Láctea, e a vida surgiu depois, bem depois disso, né? Então, a Terra primitiva, como que era a Terra primitiva, né? Nos primeiros aproximadamente 300 milhões de anos ali, a Terra ela era bombardeada por resíduos de formação do sistema solar. Então, a gente tinha muitos resíduos ali circulando no sistema solar que não tinham sido utilizados, né? A gente pode usar essa expressão, para formar planetas rochosos. E esses resíduos, eles caíam com frequência aqui na Terra. Então, foi um período muito turbulento da história do planeta. E essa quantidade expressiva de colisões de corpos trouxe cometas e meteoritos do tipo condrito carbonáceo. Esse tipo de meteorito ele é muito rico em água e aminoácidos. Inclusive, a água da Terra, uma parte da água da Terra foi trazida a bordo de cometas e meteoritos. E eles trouxeram aminoácidos, e os aminoácidos são a pedra fundamental da vida, pelo menos da vida como nós a conhecemos. Os aminoácidos formam proteínas, as proteínas formam tudo que somos, desde a estrutura celular, o cabelo, ossos, tudo é formado por proteínas, diferentes tipos de proteínas. O nosso organismo ele funciona por meio da catálise de tipos específicos de proteínas, que são as enzimas, e as proteínas são formadas de aminoácidos. E esses aminoácidos não existiam aqui na Terra, eles foram trazidos para a Terra, e acredita-se que esses condritos carbonáceos
tiveram um papel muito importante para trazer esses elementos biogênicos aqui para a Terra. As bases púricas e pirimídicas, que são as bases do DNA, não sei se vocês se recordam lá do ATCG, que são as bases que formam a hélice do DNA, também são estruturas que foram detectadas nesse tipo de meteorito, condrito carbonáceo. Então, pode ser que essas bases também tenham sido trazidas para a Terra a bordo desse tipo de meteorito, tá? E acredita-se que eles foram os precursores da vida aqui na Terra. Então, até um tempo atrás, né, existiu uma hipótese chamada hipótese de Oparin-Haldane, que quando se começou a observar as estrelas e alguns planetas gasosos com um pouco mais de precisão, lá no século XX, no começo do século XX, observou-se muito Vênus, né? E acreditava-se que a Terra era igual Vênus no seu primórdio, ou seja, tinha uma atmosfera muito densa, né? Ou igual Júpiter, que é um planeta gasoso, uma atmosfera muito densa e redutora. A atmosfera redutora é aquela atmosfera que é baseada em compostos de hidrogênio, metano e coisa do tipo aí. Mas a atmosfera da Terra, ao contrário do que se imaginava, ela sempre foi uma atmosfera oxidante e composta de elementos que são relativamente neutros, aí, como dióxido de carbono, monóxido de carbono e nitrogênio. Tá? E esse fato, que é o fato de que a atmosfera da Terra nunca foi rica em compostos de hidrogênio, ou seja, nunca foi redutora, ela inviabiliza, né, um famoso experimento de Urey e Miller, que era utilizado para explicar o surgimento de vida na Terra. Então, esses dois caras, Urey e Miller, eles tentavam replicar em laboratório as condições da atmosfera primitiva para ver se conseguiam criar aminoácidos, né, e nunca tiveram muito sucesso nesse sentido, justamente porque acreditava-se que a atmosfera da Terra era de uma forma que não era, né? E aí a pergunta é, se a Terra não tinha uma atmosfera redutora, né, ou seja, uma atmosfera rica em compostos de hidrogênio, da onde vieram esses aminoácidos que formaram a vida na Terra, né? Então a resposta é da região dos grandes planetas gasosos, especificamente Júpiter e Saturno. Então aqui a gente tem um quadro que mostra a composição da atmosfera de Júpiter, por exemplo. Esses planetas, eles são praticamente atmosfera, né? Eles são gasosos e lá no núcleo de Júpiter, por exemplo, a gente vai ter lá hidrogênio metálico, que é uma forma físico-química do hidrogênio muito específica de altíssimas pressões e temperaturas. Mas isso não vem ao caso agora. Mas ele é basicamente gás. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno também é gás, só que com uma composição um pouco mais diferente. Mas Júpiter, a gente tem aí, por exemplo, praticamente 90% de Júpiter é hidrogênio. Depois a gente tem quase tudo de hélio e uma pequena quantidade de metano, amônia, fósforo e o vapor de água é quase inexistente, né? E a composição de Saturno não é muito diferente disso. Então esses planetas, eles tinham uma atmosfera redutora, têm uma atmosfera redutora, né? Então os cometas e meteoritos que passavam por essa região, eles capturavam, né, esses elementos biogênicos, leia-se aminoácidos e eventualmente as bases, e trouxeram isso para a Terra naquele período de bombardeamento do planeta. E aí a gente tem uma questão muito importante, né, que até hoje nós não temos resposta. Como de aminoácidos, que são essas pequenas estruturas aqui, nós chegamos a formar vida? Nós não sabemos ainda exatamente como isso aconteceu. O aminoácido é essa estrutura aqui, basicamente formada de nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio. Esse R do aminoácido é a parte do radical, que é o que muda de um aminoácido para o outro. No restante, eles têm a mesma estrutura. E eles compuseram as primeiras proteínas, e as proteínas compuseram células, e assim por diante chegou no que nós temos hoje, a vida baseada em DNA, né? Aqui do lado a gente tem a dupla hélice do DNA com as bases, adenina, timina, guanina e citosina, né?
Enfim, como saiu de aminoácido para isso é um grande mistério, mas nós temos algumas hipóteses, né? Bom, primeiro que acredita-se que as fontes hidrotermais são aquelas fontes abaixo do oceano, elas foram os pontos de origem da primeira forma de vida, porque lá tem uma grande concentração de compostos orgânicos, né, e disponibilidade de energia. E os poros dessas fontes, eles podem ter servido de um tipo de receptáculo, né, para armazenar e depois possibilitar a catalisação desses compostos biogênicos. Nesses poros, possivelmente, deve ter tido algum tipo de relação simbiótica, né, entre os peptídeos, que são dois ou mais aminoácidos unidos quimicamente, e as primeiras moléculas de RNA. Então, a partir disso, deve ter tido uma via de troca de informações aí entre os peptídeos e o RNA. E isso foi, talvez, o grande aspecto catalisador da matéria bruta para a forma de vida. Então, a hipótese mais aceita hoje em dia para essa questão da origem da vida é chamada de mundo de RNA, que é baseado nisso que eu falei agora, das fontes hidrotermais, e no fato de que nessa hipótese os primeiros organismos eram basicamente constituídos de RNA do ponto de vista de via de informação. Então, só para a gente esclarecer uma coisa, biologicamente hoje a gente tem o DNA, que é o guardião da informação genética, que ele é uma dupla fita, e o RNA, que age mais como um transportador, um mensageiro, enfim, porque ele tem uma fita só. Ele é mais simples que o DNA. Então, o DNA, por ter mais estabilidade, ele, com o tempo, passou a ser o guardião da informação genética, né? Mas nesse início das primeiras formas de vida, se é que a gente pode chamar assim ainda, o RNA ele tinha a função de guardar a informação genética e também tinha a função de enzima. Nós temos um tipo de RNA que age como enzima, que são as ribozimas. Para quem não sabe, enzima é um tipo de proteína que acelera as reações do metabolismo. Acelera, assim, de forma altamente exponencial. Se não fossem as enzimas, não existiria vida. Então, a enzima que faz todos os processos. Quando a gente come alguma coisa, tem um processo chamado via glicolítica, por exemplo, que é o processo que vai quebrar os açúcares que a gente ingere, separando nos elementos e compostos e enviando cada um dos elementos e compostos para a próxima etapa ou para o lugar que ele vai ser utilizado. Então, esse processo ele é todo realizado pelas enzimas. Então, elas são muito importantes para as formas de vida que nós temos hoje. Então, com o tempo, o RNA primitivo, ele provavelmente deve ter formado as primeiras proteínas, né? A partir desses aminoácidos que foram trazidos para a Terra. Essas novas proteínas, as enzimas, porque existem dois tipos de proteínas, se é que a gente pode falar assim. As proteínas com características estruturais, como, por exemplo, o colágeno, acho que todo mundo já ouviu falar de colágeno, que é a principal proteína relacionada à estrutura de células, ossos, cabelo e assim por diante. E as enzimas, que são proteínas que agem nesse processo de catálise, de transformação, de aceleração das reações. Então, essas novas proteínas, elas assumiram funções catalíticas, né? E o RNA passou por um processo de transformação química e provavelmente originou o DNA. Lembra que eu falei que o DNA é muito mais estável do que o RNA, porque ele tem duas faixas interligadas, né, e formando a dupla hélice aí. Então, isso confere uma estabilidade muito maior a ele. Ele consegue ser um guardião mais eficaz da informação genética, né? E a partir disso, obviamente, ele possibilitou a evolução da vida, né? Então, se a gente pudesse sintetizar isso, seria mais ou menos assim. Chegou na Terra os condritos carbonáceos, que são aqueles meteoritos ricos em bases nitrogenadas e os aminoácidos. Esses compostos orgânicos foram depositados nos poros de fontes hidrotermais. Essas bases formam as primeiras ligações, utilizando o grupo fosfato, né? Que é esse grupo de... Aqui a gente tem a fórmula química dele. E surge o RNA primitivo,
O RNA se utiliza dos peptídeos, que são 2 ou mais aminoácidos, como elementos de estabilização, ou seja, usa o peptídeo para dar uma estabilizada e usa o peptídeo como mensageiro para trocar informações por meio da ribosima. Surgem as primeiras proteínas a partir disso. As proteínas assumem a catálise, ou seja, surgem as enzimas. O RNA torna-se mais complexo e origina o DNA. A partir disso surgiu, eventualmente, a primeira forma de vida. E como talvez seria essa forma de vida primitiva, né? Talvez ela seria muito parecida com essa imagem que nós temos aí do lado, que é de uma alga azul ou cianófita. Esses organismos, eles são resistentes às variações de temperatura, são resistentes à aridez, são resistentes à radiação e são fotossintéticos, ou seja, eles emitem oxigênio para a atmosfera, assim como as plantas. Então tem um cara, William Schaff, que é um astropaleobiólogo lá dos Estados Unidos, que é um cara que tem estudado muito esses organismos, as algas azuis. E esse Schaff, ele identificou que as algas azuis que nós temos hoje são basicamente iguais às algas azuis fossilizadas de 2 bilhões de anos atrás. Então elas não mudaram quase nada. Então daí o Schoff ele desenvolveu 3 conceitos para tentar explicar os ritmos evolutivos, né? O hipobraditelia, que é o ritmo das algas azuis, ou seja, ela praticamente não sofre mutações e alterações com o tempo. O ritmo braditelia, que é o ritmo normal de evolução, e o ritmo hiperbraditelia, que são organismos que sofrem evolução mais rápida. Então, eventualmente, acredita-se que as primeiras formas de vida fossem assim, parecidas com as algas azuis. E o fato de serem organismos fotossintéticos permitiu, né, que eles oxigenassem a atmosfera, porque a vida complexa aqui da Terra, ou seja, a vida pluricelular, ela depende essencialmente de oxigênio, né? E quais as características de um planeta, né, para que surja a vida? Nós temos o primeiro deles, que é a zona de habitabilidade estelar, que é essa imagem da esquerda. A zona de habitabilidade estelar é a região distante da estrela na qual é possível que o planeta tenha água líquida na superfície. Então, nós vemos aqui a ilustração do sistema solar. Nós vemos que a zona de habitabilidade vai de um pouco longinho de Vênus a quase chegar em Marte. E a Terra está bem no meio. E aí, conforme muda o espectro e o tipo estelar, você vê que a zona de habitabilidade estelar ela é deslocada. Ora para próximo da estrela, no caso, por exemplo, das anãs vermelhas, que tem baixa temperatura, baixo nível de radiação, ora mais para longe das estrelas, no caso de nós termos as estrelas brancas aí grandes, né? Que poderiam ter planetas, só que numa região bem maior, bem mais distante do que seria o Sol da Terra. Então, além desse fato de que o planeta tem que estar numa determinada posição da sua estrela, senão não vai ter água líquida na superfície, nós temos o fato de que o planeta, obviamente, tem que ser rochoso, não é? E um aspecto muito importante que é o campo eletromagnético. Então, aqui a gente tem a ilustração à direita mostrando que o campo eletromagnético ele é o responsável por impedir que boa parte da radiação que vem do Sol e dos ventos solares vá varrendo a atmosfera terrestre. Se nós não tivéssemos, ele iria diretamente sobre a atmosfera. O núcleo da Terra é basicamente composto de 2 camadas de ferro. A parte de ferro sólido, que é o núcleo interno, e o ferro líquido, se é que a gente pode usar essa expressão, que fica circulando em torno do ferro
sólido. Gente, o nosso para o sul, e como a bússola ela tem duas extremidades, né, acreditava-se que ela apontava para o norte, né, mas na verdade o nosso norte magnético é o sul. Mas isso não influencia em nada em relação à geolocalização, porque vai funcionar tudo da mesma forma. Bom, e características galácticas, né, para o surgimento da vida. Então, acredita-se que exista uma zona de habitabilidade galáctica, que é essa imagem que nós temos aí à nossa esquerda. Essa zona, ela fica mais ou menos, no caso da Via Láctea, no meio do disco galáctico. Mas, para o centro da galáxia, nós temos um quasar aí, né? Para quem não sabe, o quasar é um buraco negro massivo. Mais para o centro, nós temos estrelas antigas, que são estrelas de baixa metalicidade. E mais para as extremidades, nós temos estrelas jovens. Então, por que acredita-se que a habitabilidade galáctica se localize mais ou menos aí no meio do disco? Porque estrelas muito antigas, elas não têm elementos suficientes para terem sido formadas em discos que pudessem originar planetas, e estrelas muito jovens ainda estão em processo de formação. Então, o Sol está mais ou menos nessa região dos Hzinhos aí verdes, que é a zona de habitabilidade galáctica. Então, a vida, ela tem também uma região galáctica onde é mais propensa a existir, tá? E no sistema solar, quais são os pontos que poderiam abrigar formas de vida? Nós temos aí Marte, onde são realizados diversos estudos sobre a possibilidade de ter existido vida em Marte ou de existir vida em Marte. Já foi encontrada água líquida na superfície de Marte, escorrendo lá em um determinado período do ano. Essa água provavelmente deve vir do subterrâneo, né? Ela deve emergir do subterrâneo. E isso pode ser um indício ou de que existiu vida ou de que pode existir vida. Obviamente, um tipo de vida unicelular, né? Depois nós temos Europa, que é um satélite de Júpiter, que talvez seja o ponto mais propenso do sistema solar a existir uma forma de vida ou formas de vida, porque a Europa é basicamente composta de água. Nós temos uma camada de aproximadamente 100 quilômetros de espessura, que é gelo. Abaixo disso, nós temos água. E nós temos um núcleo metálico em Europa, e em função de ela estar nas proximidades de Júpiter ali, que é um satélite de Júpiter, né? Ela sofre um processo de aquecimento por um tipo de atrito gravitacional, tá? Então, essa superfície de Europa, toda manchada de laranja, parecendo essas rodovias aí, ela é devido a essa água que vem quente da região líquida, sobe, derrete o gelo e depois congela na superfície. Esses compostos laranja aí provavelmente são compostos biogênicos que foram trazidos lá do interior do corpo celeste, né? Então, aí a NASA tem estudado algumas missões para perfurar o gelo de Europa e fazer análise dessa água que vem lá do interior dessa Lua, né? Lua de Júpiter. Um outro corpo muito interessante é Encélado, que é um satélite de Saturno. Então, nós vemos nas duas fotos jatos de água sendo emitidos a partir do interior do planeta. Provavelmente essa água vem quente, pressurizada, e ela é expelida, né, por esse tipo de geyser aí. Então, pode ser que, assim como a Europa, Encélado também tem alguma forma de vida. E aí, como nós falamos de água, né? A água ela é imprescindível para a vida como nós a conhecemos, né? Então imagina-se que a água tenha sido a primeira substância do universo ou uma das primeiras substâncias do universo. Acredita-se que a água surgiu
há aproximadamente 8,8 bilhões de anos. Aí a gente lembra que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. E a água da Terra é basicamente oriunda do processo de acreção, ou seja, a água que estava no meio interestelar, que foi se juntando às partículas e poeira para formar a Terra, e também foi trazida por meio de cometas ricos em água. E a vida, né, como eu já disse, pelo menos a vida como nós a conhecemos, ela é baseada em água, carbono e nitrogênio. E hidrogênio, obviamente, né? Então, atualmente, tem-se a premissa de que procurar a vida fora da Terra é basicamente procurar água líquida ou na superfície do corpo que se pretende estudar, ou logo abaixo da superfície. Mas existem alguns estudos que apontam na direção de que há outras perspectivas para a vida. Então, aí eu vou citar duas, tá, que são as mais estudadas e mais proeminentes, que é, primeiro, a vida baseada em silício, e segundo, a vida baseada em hidrocarbonetos. E aí nós temos duas fotos, né, do satélite Titã, que é uma lua de Saturno, né? Então, lá em Titã, nós temos ciclo de hidrocarbonetos. O que que isso significa? Aqui na Terra a gente tem ciclo da água. Água líquida, evapora, chove, penetra no subsolo, enfim, faz todo aquele ciclo, volta para a superfície, evapora, chove. Lá em Titã nós temos isso com hidrocarbonetos. Então imagine que você vai pegar uma chuva em Titã, ao invés de ser uma chuva de água, seria uma chuva de metano, por exemplo. Então nós temos lagos de metano em Titã, chuva de metano, nuvens de metano e assim por diante. E aqui nós temos uma foto bem interessante à direita, que é um lago de cianeto de vinil ou cianeto de vinila na superfície de Titã, né? E esse composto, acreditam alguns pesquisadores, ele poderia servir para formar as membranas celulares. A membrana é como se fosse a paredezinha da célula que mantém o citoplasma e o núcleo ali, tá? E aí, em se tratando de vida inteligente, nós temos um trabalho muito interessante que é do MET, que é o Instituto para Mensagem para Inteligências Extraterrestres. Esse pessoal tem uma ligação muito grande com a NASA. Em 2014, eles publicaram essa obra, que é Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar. Então, eles estão trabalhando com uma equipe interdisciplinar formada por astrônomos, astrobiólogos, paleontólogos, geólogos, linguistas, cientistas da informação, para tentar criar mecanismos para se comunicar com uma possível inteligência extraterrestre. Então, esses caras têm estudado muito isso, em como seria a mensagem, qual o conteúdo dessa mensagem, como seria transmitida, qual é a forma. Então, é bem interessante. Quem tiver disposição, interesse, esse livro está disponível em um dos sites da NASA, tá? Depois vocês podem procurar. Infelizmente, ele só tem em inglês, tá? Mas é uma leitura muito legal para quem tiver interesse. E aí, concluindo, né, gente? O fato é, a vida é um fenômeno complexo, né? Se ela fosse linear, certamente nós não existiríamos, né? E nós não temos uma definição muito clara, né? Tem aquela definição da NASA, mas a gente só consegue identificar a vida a partir de uma série de requisitos que são familiares para nós, mas não quer dizer que esses requisitos eles sejam assim em todo o cosmos, né? Pode ser que a vida seja muito mais abrangente do que nós imaginávamos. Se a gente pensar nos extremófilos, por exemplo, eles mostram que mesmo essa vida terrestre, ela tem limites muito distantes do que se imaginava até então, né? E a gente não pode afirmar que a vida existe em outros pontos, assim, eu não posso ter certeza de dizer, não, tem vida em todo o universo, mas também não pode descartar essa possibilidade de que há vida em outros pontos do universo. Pensando do ponto de vista da probabilidade, a probabilidade é muito grande de que exista vida em diversos pontos do universo. É que nós ainda estamos na infância tecnológica, infância científica do ponto de vista de civilização. A gente não tem instrumentos e meios ainda para se comunicar ou para estudar grandes distâncias, né?
E isso, de certa forma, é um impedimento. A gente consegue ver mais ou menos aquilo próximo de nós, mas aquilo que já está um pouco mais longe, a gente não consegue ter certeza. Mas certamente, com o passar dos anos, né, e a evolução dos métodos, dos instrumentos e das perspectivas, talvez a gente consiga ter certeza ou não da existência de vida em outros pontos do universo, né? É basicamente isso. Rodrigo, primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi algo assim muito, muito interessante, que a gente teve condições de aprender um pouco mais sobre a vida, né? E a gente percebe que é muito complexa. A vida é Sim. algo complexo e quem sabe a nossa busca esteja sendo feita em alguma vida que a gente conhece, né? Quem sabe existe uma vida que a gente não conhece e estaria tão perto de nós, na verdade. Existem algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu peço que caso tenha mais alguém que queira perguntar, fique à vontade. O observador do céu, o professor Fábio Moura, ele fez uma pergunta bem interessante. Você havia falado sobre a zona habitável do sistema solar, por exemplo, né, de um sistema próximo de uma estrela. Então, para que exista a vida, o mais provável seria que ela estaria próxima de uma região com uma temperatura um pouco mais agradável para a água, né? Que, logicamente, seria favorável à vida. O Fábio, ele nos perguntou o seguinte, quais fatores determinam a região de habitabilidade na galáxia? Bom, o da galáxia é basicamente a metalicidade estelar. Então, como eu havia dito, né, a metalicidade estelar é a concentração de elementos mais pesados que o hélio, né? Então, a estrela é basicamente composta de hidrogênio e hélio, mas ela, por processo de fusão e em seu momento de criação, ela tem outros elementos. Todos os elementos foram criados em estrelas, né? Todos, até o Urânio, que até o momento é o mais pesado que nós temos. Então, estrelas que têm uma elevada metalicidade, ou seja, que têm elementos mais pesados, carbono, ferro, fósforo, até o urânio, essas estrelas são mais propensas a ter em suas órbitas planetas rochosos, e esses planetas rochosos, imagina-se, um deles talvez esteja em zona habitável estelar, né? Então, o critério do ponto de vista galáctico é se a estrela ela tem elevada metalicidade. Estrelas velhas, as mais antigas, que são lá próximas do nosso quasar, que é o Sagitários A, que é aquele ponto brilhante no interior, no núcleo da Via Láctea. Essas estrelas, elas são basicamente hidrogênio e hélio, então elas não têm elementos pesados que são necessários para a vida. As estrelas mais da periferia do disco são estrelas que estão se formando, são estrelas muito jovens. Então não tem tempos de história suficiente ainda para você ter formado planetas, pelo menos imagina-se, né? Formado planetas e ter surgido a vida nesses planetas também. Ok. O Emerson Souza, ele nos diz também que... Deixa eu dar uma olhada. Isso. Ele complementou aquilo que você havia falado, né? A respeito do planeta. Se ele estiver muito longe, a sua água congelaria. E muito afastado, ela, muito próximo da estrela, evaporaria. Então, no caso, a vida, ela não é algo fixo nos planetas, vamos dizer assim, né? Depende da origem e da evolução das estrelas. Existem vários fatores para a existência ou não de vida. Aqui na Terra, E é nem o que eu falei, por sempre exemplo. houve vida, né? Se nós não tivéssemos o campo eletromagnético na Terra, certamente não teria vida aqui, né? Porque a gente teria um índice de radiação tão elevado, que não teria atmosfera, ela seria varrida a pouca atmosfera, e a radiação muito intensa impediria, né, a formação da vida, porque
a gente sabe que a radiação, ela rompe cadeias de DNA, ela extrai elétrons, ela ioniza os compostos, né, principalmente os orgânicos. Então, muita radiação incidindo sobre a Terra, certamente, se surgisse a vida hoje, amanhã ela deixaria de existir, entendeu? Isso, são vários fatores, né? E pelo Sim. que eu observei alguns estudos a respeito das luas de Júpiter, por exemplo, podemos observar que algumas luas não estão mortas, entre aspas, né? Você Não, colocou ali uma fotografia de vapores, na Encélado? Qual que era a lua lá? Encélado, isso, Isso. Encélado. Então é uma lua que está em plena atividade. Quem sabe Sim, existe alguma vida ali, né? A questão é, da lua Europa também, eu acho que sim, é uma das mais intrigantes, né? Quem sabe sim. a vida esteja no oceano congelado de Europa, né? Sim, Então é bem porque interessante essas isso. luas, né, que orbitam planetas tão grandes como Júpiter, elas sofrem um processo de atrito gravitacional ali terrível, né? E esse Isso. atrito gravitacional gera inevitavelmente aquecimento, né? Se a gente pegar Io, por exemplo, ela sofre tanto com a questão gravitacional que é praticamente todo um vulcão, né? É o ponto Isso. do sistema solar onde o vulcanismo ele é mais ativo, porque se forma vulcão e é interessante o fato de que Io, por exemplo, aqui a gente tem a maré com elevação do nível da água, né? E Io não tem água, pelo menos não se detectou ainda. Então você tem o solo rochoso subindo e baixando constantemente em função dessa questão da pressão de maré, né? Perfeito. Ocasionada pela gravidade, né? Atração gravitacional. Então isso faz com que o planeta seja a Lua seja uma instabilidade só, né? E gera muito vulcanismo. Isso. A Sayonara, ela disse algo interessante da astronomia, que é a interdisciplinaridade, né? As conexões com outras áreas. Então, ela parabenizou pela apresentação, principalmente por relacionar biologia com astronomia, né? Então, esta é uma das áreas mais interessantes da astronomia, que é a astrobiologia, uma das mais novas, vamos dizer assim, com os estudos mais avançados, né? Mas a astronomia ela tem este perfil de ser interdisciplinar. Bom, vamos ver mais uma pergunta. O Aldo fez a seguinte pergunta: qual a probabilidade de levarmos o conhecimento de vida da Terra e transformá-la em vida em outro planeta que poderia ter existido vida? Qual a probabilidade de levarmos o conhecimento de vida da Terra e transformá-la em vida em outro planeta que poderia Seria ter um existido processo de vida? terraformação, né? Eu É, imagino que seja isso, né? isso. Olha, primeiro que a gente teria que ter tecnologia para isso, né? Para fazer esse tipo de transporte, esse tipo de coisa não é fácil assim. Igual tem o pessoal falando, vamos soltar bombas nucleares em Marte para forçar a gerar uma atmosfera e coisa do tipo, né? Mas não é assim do jeito que se imagina, né? Então, você pode explodir lá e talvez o máximo que você vai conseguir é só aumentar o índice de radiação da pouca atmosfera que existe em Marte, né? É, pensando do ponto de vista da nossa atual situação aqui na Terra, eu acho que se as coisas continuarem aqui como estão, do ponto de vista de degradação ambiental, a humanidade não vai conseguir chegar ao ponto de ter essa tecnologia, porque vai deixar de existir antes. Verdade. Rodrigo, a Linei, acho que é assim que pronuncia seu nome, Linei, ela parabenizou a apresentação e ela explicou algo que o Carl Sagan já falava há muito tempo, né? É que somos apenas um pontinho na imensidão do universo. Então, a vida, quem sabe, seja muito abundante por aí, né? Você acredita que a vida seja abundante por aí, Rodrigo? Eu espero que seja. Acreditar é meio fora da ciência, né? Isso, Na ciência tem a gente isso. precisa de evidências, mas eu espero que seja. O Emerson, ele disse o seguinte, a respeito dos polos de Marte, tem alguma possibilidade de vida microbiana no nosso planeta vermelho?
em relação aos polos? Talvez não necessariamente esteja nos polos, né? Mas, assim, existe a possibilidade, sim. O que acredita-se que talvez ela esteja ali enterrada um pouco, né? Ou enmarteada um pouco, né? Ela provavelmente não está na superfície. Então, tanto é que as propostas de novos estudos é justamente para tentar remover um pouco daquele material da superfície para ver se encontra ali abaixo disso alguma forma de vida. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês têm alguma curiosidade a respeito da área de estudos do Rodrigo, que é uma área muito interessante? É complexa, eu acho que é uma área que precisa estudar bastante a biologia, né, Rodrigo? Sim. E inglês, por exemplo, eu vi muita coisa de inglês ali, né? As publicações. Astronomia tem muito inglês, claro, né? Sim. Mas você deve entender bastante a biologia, a química, os processos físicos. Então, eu Porque acho que é uma área muito interdisciplinar, né? Você é, havia dito, e existe na nossa plataforma o link para o livro, que foi feito em conjunto com isso, várias pessoas, né? E é, essas pessoas são de várias áreas também. Então, isso e era isso que eu ia reforçar, né? isso, E essa apresentação, ela é um resumo do meu trabalho lá do Origens da Vida, né? sim, Então, assim, não é que o Rodrigo pesquisou e descobriu essas coisas, não, pelo contrário. Na verdade, isso são anos de trabalho de especialistas renomadíssimos, né? Então, foi um processo de aprendizado para mim, inclusive, né? Porque quando nós desenvolvemos o Origens da Vida, a gente tinha gente lá de todas as áreas. E conviver com todas essas pessoas e trabalhar junto possibilitou um aprendizado imenso, né? Então, para quem quer seguir essa área de astronomia geral e especificamente astrobiologia, a pessoa ela tem que ter uma visão do todo, é imprescindível isso, né? E se especializar em algum desses pontos aí. E realmente tem que gostar de bioquímica, de biologia evolutiva, de paleologia, geologia, planetologia, que é uma área da astronomia que estuda a configuração dos planetas, a origem, coisa do tipo, cosmologia, enfim, não tem como a gente fugir disso, né? Astrofísica estelar, extragaláctica. Então, a gente precisa ter essas percepções, porque a vida realmente é complexa, né? A gente não pode tentar simplificar aquilo que é complexo e a gente tem que tentar entender a totalidade dessa complexidade, né? isso. A Aline, ela faz uma pergunta interessante. Você havia dito a respeito dos meteoros e dos meteoritos, né? Na verdade, meteoritos. Aí Uhum. ela pergunta o seguinte: nos estudos que deram origem à vida aqui na Terra, estes meteoritos já foram encontrados em outros planetas ou luas? Na verdade, assim, eles já foram encontrados vagando aí pelo espaço. Cavar, encontrar resíduos, né? E aí seria mais complexo. Não posso afirmar para vocês. Não, já foi encontrado, mas enfim, a gente precisaria de algo muito complexo para chegar num planeta, remover parte da superfície, fazer uma análise por espectro, enfim, é muito complexo. A gente consegue fazer isso aqui na Terra. Sim, Você tira a amostra, leva lá para o laboratório, avalia, você pega o espectro da estrela, decompõe, enfim. Agora, em outros pontos do planeta, do sistema solar mesmo, seria difícil. Você precisaria ter vários laboratórios e coisa do tipo para você afirmar se tem ou não condrito carbonáceo lá. isso. E mais uma pergunta: o Hermes falou a respeito de uma publicação da parte superior de Vênus. Ele acha que foi. Será que foi muito apressada a divulgação de uma possível vida microbiana nas nuvens superiores desse planeta? Eu acho que talvez a forma como foi apresentado, né? Porque na verdade você encontrou um composto biogênico, isso é fato. Sim, Mas a gente não sabe a causa disso, o que originou esse composto, né?
Nem eles sabem. Então, a gente não pode afirmar que há uma forma de vida. Você encontrou alguma coisa que normalmente uma forma de vida emite, mas você não encontrou a forma de vida lá, né? Isso. Bom, pessoal, estamos quase com 1 hora de live. Eu acho que já deu a quantidade de tempo que a gente, um pouco a mais, né, Rodrigo, que a gente tinha combinado. Então, eu agradeço muito ao Rodrigo. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, alguma informação, alguma dica, podemos continuar nossa conversa lá no grupo VIP nosso, né, do WhatsApp, do Telegram e do Facebook, tá? Eu aguardo vocês agora lá no nosso grupo. Fique à vontade. Quem ainda não participa do grupo do WhatsApp, pode me mandar um e-mail com o seu DDD e o seu número. Eu espero todos vocês, a partir de agora, daqui a pouquinho, lá no WhatsApp, beleza? Eu agradeço muito, até o momento, todas as publicações da tarefa, né, que vocês fizeram. É uma oportunidade muito boa para a gente se conhecer, né? Só a última pergunta aqui do Aldo, só para a gente encerrar. Na área de tecnologia, existem estudos de ter encontrado vestígios de sondas sem ser terrestres? Eu acho que o Aldo quer dizer algo assim de extraterrestre que tinha algumas sondas, não é isso, Aldo? Não, nunca se encontrou nada Ah, assim que você pudesse comprovar extraterrestre. Até hoje não tem nenhuma evidência disso. isso, beleza. Então, até a próxima conversa nossa, pessoal. Vocês sabem que a nossa conversa é no sábado, às 15 horas. Conversa com vocês pelo Google Meet. E eu espero vocês com críticas, elogios, sugestões, para que o nosso curso seja cada vez mais conectado e que possamos aprender juntos uns com os outros. Rodrigo, muito obrigado pela Eu que agradeço participação, pela novamente. disponibilidade, pelos conhecimentos aqui divulgados, apresentados. E a astrobiologia, ela é uma área que depende muito da observação do céu também, né? Então, não conseguimos chegar até certos locais, chegamos até aqui, nosso vizinho cósmico, Marte, né? Com sondas, não conseguimos pousar humanos ainda em Marte. Então, ela depende muito da observação e é um tema muito relevante ao nosso curso. Obrigado, Rodrigo, Eu que e nos agradeço. vemos por aí. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Até mais. E obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco. Muito obrigado.